da UFOP, no Polo de Conselheiro Lafayette, e nós vamos apresentar o trabalho sobre a curva ISLM de macroeconomia. O nosso grupo é o primeiro grupo, representado por Adriele. O nosso amigo João não pode comparecer por motivo de trabalho. Eu sou a Glaucilene Almeida. Eu sou Miele Pereira. Bem, o que é o modelo ISLM? O modelo ISLM surgiu do pensamento keynesiano clássico na década de 40, na Inglaterra, e é também conhecido como modelo Dickens-Henson. É um instrumento muito útil na macroeconomia para analisar efeitos em política monetária e fiscal. O lado IS do modelo. A sigla IS origina do inglês, onde I significa investimento, que são novas obras, equipamentos e tecnologia dados pela sociedade. E S, a poupança privada e a poupança do governo. A curva IS relaciona o nível de demanda agregada com o nível de taxa de juros. Um aumento da taxa de juros reduz a demanda agregada em virtude de seu efeito sobre o consumo e investimento. Representando essa relação graficamente, encontramos uma curva com inclinação decrescente, por essa razão chamada de negativa. Quanto maior a taxa de juros, menor o investimento. E quanto menor a taxa de juros, maior o investimento. Um exemplo disso é a venda de carros. Quando o governo diminui o IPI, ele incentiva as vendas. A inclinação da curva IS. A inclinação da curva IS depende de dois fatores, que é a acessibilidade do investimento em relação à taxa de juros e a propensão marginal a consumir. Quanto maior a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros, mais horizontal será a curva IS, menor sua inclinação. Aqui podemos demonstrar gráficos sobre a sensibilidade dos investimentos em relação à variação da taxa de juros. Nesse primeiro gráfico, demonstra que a demanda por investimentos é proporcional à variação da taxa de juros. Já no segundo gráfico, o investimento é um pouco mais sensível aos juros. Uma variação na taxa de juros tem um reflexo um pouco maior no investimento. Já nesse terceiro gráfico, a curva é muito sensível aos juros. Quer dizer que uma variação na taxa de juros tem um reflexo muito maior no investimento. Fatores de deslocamento da curva LS. A posição da curva depende do volume de gastos autônomos, nos quais se inclui o consumo e o investimento autônomos e os elementos da política fiscal, com destaque para os gastos públicos. Quanto maior a despesa autônoma, mais para a direita se localizará a curva IS. Agora, para falar do lado LM do modelo, eu vou chamar a nossa colega Glaucilene. O lado LM do modelo. Também derivado do inglês, onde L representa a liquidez, que é a capacidade de transformar em moeda, e M é a oferta de liquidez ou moeda, são os meios de pagamento. Posição da curva LM. É a curva representativa do mercado monetário. Relaciona os níveis de renda da economia com os níveis das taxas de juros. A curva é crescente ou positiva, pois quanto maior a taxa de juros, maior a retenção de moedas e, consequentemente, menos investimento. Conforme podemos analisar no gráfico abaixo, para uma determinada taxa de juro, nós temos uma quantidade de retenção de moeda. Quanto maior o juro, maior a retenção de moeda, consequentemente, menor o investimento. Nesse outro gráfico, nós temos aqui trecho clássico com pouca inclinação, aqui, como o próprio nome já diz, intermediário, central, e aqui em cima o trecho keynesiano com muita inclinação. Deslocamentos da curva LM. Para a dada oferta de moeda, o equilíbrio dos mercados financeiros indica que um aumento do nível de renda, que aumenta a demanda por moeda, leva a um aumento das taxas de juros. E um aumento da oferta de moeda desloca a curva LM para baixo, e uma diminuição da oferta de moedas desloca a curva LM para cima. Aqui nós temos um exemplo de aplicação da curva LM. Como exemplo, construção civil. Quanto menor a taxa de juros, maior a disponibilidade monetária para investir. E com a taxa de juros alta, o incentivo será reter as moedas em função de um rendimento melhor.
Então, o empresário ele tem dinheiro para construir. Se o juro estiver alto, ele vai preferir poupar até que o juro abaixe para que ele possa investir em construção. Agora eu vou chamar a nossa amiga Miele para apresentar os dois lados juntos, que é a junção do lado ISM com o lado NM. Falar do modelo IS-LM. Quando a curva IS cruza a curva LM, o mercado de bens e o mercado financeiro alcançam o equilíbrio, como podemos observar no gráfico. O ponto é o encontro de equilíbrio entre essas duas curvas, onde, dado uma determinada taxa de juros, alcança um determinado nível de renda. Aqui podemos observar que a curva amarela significa o lado LM e a curva vermelha significa o lado IS. A importância da taxa de juros. A taxa de juros é o preço ou o valor do dinheiro. Quanto maior a taxa de juros em um mercado de bens, menor será o investimento. Quanto maior a taxa de juros em um mercado de bens, menor será a renda disponível. Assim, a preferência em investir será no mercado monetário. E quando a taxa de juros for baixa, a preferência será investir no mercado de bens. E quanto maior a renda, maior será a poupança. A conclusão desse trabalho é que essas curvas e suas interações representam em síntese a relação de equilíbrio entre taxas de juros e produto nacional e podem ser utilizadas para testar a eficácia das políticas fiscais e monetárias. Através disso, concluímos que o modelo IS-LM é uma ferramenta essencial para as políticas macroeconômicas. Queremos agradecer ao professor Wilson José, ao tutor presencial Sandro Marcos de Souza Nogueira e a tutora à distância Soraya Ferreira Silva. E agora a nossa bibliografia.